Fala pessoal, como é que estão? Estão lendo muitas obras? Eu espero que sim, de preferência que seja mais que Impera. Então, hoje aqui eu vim falar sobre uma obra nova, eu acho relativamente nova, lançou há 2 ou 3 dias atrás. Uma obra que, por sorte, é de médico, e obra de médico sempre é boa, é muito difícil. Eu acho que não tem nenhuma que seja de médico que seja ruim, porque toda obra de médico é boa. É uma obra muito engraçada, o protagonista é muito cômico, ele só pensando em dinheiro lá, ele também pensa um pouco mente fria. Eu gostei, a arte ao todo é maravilhosa, uma arte 10/10. Uma coisa que eu achei bem clichê é do pai do protagonista, por ser nobre e ele ser filho ilegítimo, vou me afastar de você pra você. Eu me afasto de você, assim você não vai sofrer tanto. Eu acho isso uma perda de tempo do caralho. Mas fazer o que, né? Os coreanos gostam disso. Mas é uma obra boa, Doctor Player, 20 capítulos. Tem bastante conteúdo com esses 20 capítulos. Deu bastante coisa. Entreteu, eu li em que? 2 horas no mínimo. Acho que foi 2 horas. Acho que até menos se pá. Porque é uma obra que você realmente devora. Lembrando que o nome da obra vai estar na tela com os capítulos. A obra começa com o nosso protagonista se diminuindo. Logo ele que é filho do rei, do nobre, o maior nobre, que é aclamado por todos, pois é um filho ilegítimo, ou seja, o pai dele pulou a cerca com alguma mulher, hein? E nesse mundo, o protagonista acabou recebendo o poder da cura, e nesse mundo isso é uma coisa muito valiosa. Tanto que o pessoal, não importando de onde você veio, se você tiver a cura, você vai ser basicamente um pouco mais elevado do que as outras pessoas. Então, o protagonista, que não tinha status social, era literalmente conhecido como merda na sua vida, ele só tinha a cura como seu único meio pra crescer. Então ele, já que a cura não se importava com status sociais ou de onde você veio, ele tinha que aproveitar essa chance. Ele colocou muito esforço nisso, até demais, mas ele era... Mesmo ele se esforçando pra caralho, ele era um curandeiro patético mesmo. Não tinha o que falar, ele era muito ruim. Não conseguia subir mais. E olha que ele já estava lá 5 anos. 5 anos e não conseguiu sair do rank F. Então ele foi meio que realocado só pra ajudar os outros curandeiros que estavam na parte de curar as pessoas. Ele era muito discriminado nesse lugar, realmente era uma coisa bizarra, como todo mundo jogava uma coisa nele, humilhavam ele todas as horas. Até que uma hora ele tava num quarto sujo lá, indo guardar alguma coisa, então surge uma luz na frente dele e ele se assusta. E quando ele percebe, era uma aba. A aba estava falando que ele despertou como cirurgião. De começo ele achou que estava alucinando, estava drogado, mas sem mais ou menos aquilo estava na frente dele. Sem mais ou menos estava... Ele, depois de ver essa aba, ele simplesmente do nada foi parar em uma sala de cirurgia. Ele literalmente ainda estava na mesma pose, vestido com roupa de cirurgião e tudo. E ele estava escutando as pessoas falando nomes estranhos, pessoas que ele não conhecia, mas mesmo assim ele conseguia saber de tudo, como se todo aquele conhecimento estivesse dentro da cabeça dele. Ele conseguia entender tudo perfeitamente. Então ele acha que, depois de analisar, vendo o problema do paciente, ele acha que poderia salvar o paciente. Então, depois disso, ele voltou para onde ele estava, que foi quando ele viu a aba. E ele ainda estava assustado com tudo aquilo, porque simplesmente ele tinha ido para um lugar onde ele não conhecia, com coisas que ele não conhecia, mas entendia, e no outro momento já estava de volta no lugar onde ele estava. Ele achou que tudo aquilo, ele ainda estava muito intrigado com o que tinha acontecido, por esse novo método que ele não fazia ideia que existia, mas mesmo assim ele levou aquilo como um milagre. Então, teve mais uma ala mostrando que ele despertou como jogador, e era um cirurgião de classe SSS. Então ele ficou sem ideia nenhuma do que aconteceu, mas tinha certeza absoluta que foi um milagre. Então apareciam uns figurantes, como sempre, tem que ver esses figurantes do caralho. Ele começou a jogar água nele com um balde sujo lá, humilhando ele, como todo figurante faz. Ele e outros pau no cu estavam lá falando dele, na cara dele, não tinha nem se escondiam pra falar mal dele. Mas eles vão se fuder mais pra frente, eu espero pelo menos, né? Esse aí, o protagonista nunca mais vai ver eles na vida, esses filha da puta. Então o protagonista é chamado na sala do curandeiro-chefe dessa clínica. Aí o curandeiro-chefe queria expulsar ele, mas o protagonista, nervos de aço, fez meio que uma aposta com ele. Me dê um paciente que eu salvo ele. Então o curandeiro-chefe aceitou, deu uma missão pra ele. Então o sistema disse que ele poderia salvar esse paciente Então o sistema disse que ele podia salvar os pacientes por cirurgia. Para não ser expulso, o MC falou, ele aceitou e foi lá. Então acabou que, quando ele tava indo, ele tava pensando sobre a inferioridade dele e que se ele fizesse merda, ele poderia ser pego pelo reino e ser morto, ou mesmo ele sujaria ainda mais o nome do pai dele, que era o rei. Mas só que a família que ele foi curar, que foi a aposta que ele fez lá com o líder da a aposta que ele fez antes, era uma família muito gente boa. Eles eram todos, a mulher e a filha eram muito gentis e tratavam ele super bem. Ele acabou lembrando muito da sua infância, quando ele estava implorando para as pessoas que eram curandeiros salvar a mãe dele em troca de dinheiro, o mau dinheiro que ele tinha. Então ele se viu muito na filha do casal.
Então o sistema acabou ajudando ele, dando os pontinhos e uma habilidade lá, que era o coração de ferro, que deixava ele mais calmo, e escaneou o paciente pra ele descobrir o que que ele tinha. Aí ele vai começar a cirurgia, mas quando a mulher viu, a mulher ficou histérica, a mulher ficou doida da hora. O cara começou a cortar o marido dela, quem não ficaria? Mas depois de falar com a mulher, ela acabou dando um voto de confiança pro protagonista. O protagonista sabendo falar, acabou que ela deixou passar essa e confiou no protagonista. Então, depois da cirurgia, que correu sem problemas, ele tinha conseguido. Foi nessa hora, foi bem bonito de ver a família deles reunida, todas agradecendo a ele, todos felizes, falando que agora o protagonista é seu salvador. Foi uma cena muito bonita. E ele também conheceu a felicidade de um paciente, quando a menininha veio abraçar ele. Foi uma cena realmente bonita. Então, quando ele contou quando ele voltou pra clínica e contou o que ele tinha feito, que tinha curado, o líder ficou puto com isso. Aí ele foi averiguar, ver se é verdade. Então nessa hora o protagonista foi quando ele foi averiguar se o protagonista tinha realmente curado a pessoa que ele deu a missão dele curar, o protagonista nesse tempo foi conhecer um pouco mais o sistema, sobre ele mesmo, que o sistema falava dele e tal. Foi meio que um reconhecimento. Aí depois disso o chefe voltou puto, menor, porque ele viu que o protagonista tinha realmente curado quem ele mandou ele curar. Então ele vai deixar pior pro protagonista, como sempre, o figurante adora fazer isso. É o protagonista para onde estavam os outros cirurgiões, os outros curandeiros que estavam lá curando todo mundo. Então, ele, como ainda tava no início, ele foi meio que feito chacota, até bateram nele, derrubaram ele, mas o protagonista não se importou com isso e se levantou. Ah, uma coisa boa é que eu li os 20 capítulos rapidamente, tudo muito rápido, então eu sei que no futuro esse pessoal vai se fuder, ainda mais o líder que tratou o nobre lá como mendigo, ele se fudeu bastante. E é isso, rapaziada, espero que tenham gostado desse resumo breve de 20 capítulos. Não foi de 20 capítulos, mas a obra está com 20 capítulos atualmente, já em português, ainda não lançou o 21, então está em dia, a Neox traduziu rapidamente, isso é muito legal, que ele Neox lança, os caras traduzem já, isso é bom porque sempre, quanto mais português melhor, e é isso, rapaz.